E olha que interessante. Padre de Leon disse, e está escrito aqui, que os discípulos voltavam tristes. E neste ano de pandemia, eu tenho escutado muitas mães dizendo que estão tristes. E pela primeira vez, ao ler esse texto, me veio à mente algo que não é coincidência, mas providência, porque na hora que o padre Adriano fez a pregação sobre a missa, e essa pregação no livro eu escrevi com muito amor, porque essa pregação da missa mudou a vida das meninas, que elas achavam a missa chata e passaram a amar a Bíblia, e mais importante, ensinaram aos maridos e aos filhos. E eu descobri, não sou teóloga, mas o caminho de Emaús aqui nessa parte da leitura. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente olhar, vai estar dividido em algumas partes. Depois a gente vai dissecar cada parte. A primeira parte, Deus escuta. Os discípulos reclamam. Depois, Jesus explica a palavra, liturgia da palavra. Depois, ele senta e faz o quê? Partilha o pão, liturgia da Eucaristia. E depois, envia em missão. E eu achei isso tão lindo, porque aí eu pude entrar no texto. E aí eu pude fazer a missa diária junto com ele. Confesso para vocês, e as meninas sabem, que eu vim para o encontro, feliz de estar acontecendo o encontro, mas talvez com o coração como dos discípulos de Emaús. Tristes, né? Às vezes, contando, eu trouxe mães que perderam o filho no coração, eu trouxe pessoas doentes, foi tanta coisa esse ano que, de repente, eu estava com os discípulos, fazendo toda essa dor. E aqui diz que conversavam sobre as coisas que tinham acontecido. E a gente, nas nossas conversas, tem feito muito isso, conversado as coisas que acontecem. Hoje mesmo, aqui, né? Nós vivenciamos a perda de um cunhado, de um dos membros da música, e aí a gente derrama na dor do outro. E ao derramar, você revisita todas as dores. Então, eles vão caminhando. E é interessante também porque eles discutiam entre si. Quantas vezes no movimento de mães nós estamos no caminho da santidade e perdemos a santidade porque a gente passa a discutir as coisas do dia a dia. Não é que não precisa, é claro que precisa. Mas nós estamos muitas vezes focados no problema e não no solucionador do problema. E isso aconteceu. Salete, na oração, disse que havia uma viseira espiritual. E enquanto conversavam, Jesus se aproximou. Mãe, este encontro de Eucaristia, Jesus está aproximando de você. Olha para mim. Sinta Jesus aí. Ele está aqui no meio de nós. Presta atenção se você não está tão perdida no problema que você não consegue entender quem está do teu lado. Tira a venda espiritual. E olha, quando a gente diz, né? Quem podia imaginar? Eles estavam tão perdidos que eles não podiam imaginar quem estava do seu lado. Quem podia imaginar que aquela cruz era só o começo de
uma história de amor. Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam reencontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. E com a pedagogia que só o Senhor sabe, porque é a pedagogia do amor. Jesus pergunta, porque a arte do diálogo não é responder. A arte do diálogo é perguntar. E ele diz: o que andais conversando pelo caminho? E à medida que os discípulos iam falando, nós podemos ver que é o querigma. Mas é o querigma negativo, porque ele contava a paixão e morte de Jesus da parte negativa. Quantos de nós estamos na vida olhando para a morte, paixão e morte de Jesus, como os discípulos, esquecendo que ele ressuscitou? E muitas vezes, por não perceber isso, o que acontece? A gente acaba não aproveitando o momento do encontro com o Senhor. Você, mãe, que está passando neste momento na frente da televisão e que não está entendendo muito o que está acontecendo, nesse momento, Jesus chega até você. Você, mãe, que às vezes está neste momento preparando a comida em casa entre as panelas, que foi o nosso tema das orações, do ano da oração. Jesus está te chamando. Deixa essa palavra, como os discípulos jamais esperavam reencontrar. Aconteceu mesmo, sem esperar. Não importa o lugar, importa que você esteja de coração aberto. Os caminhos do Senhor, eles são diferentes para cada uma de nós. Alguns chegam em criança. Outros fazem curva por todos os lugares até encontrar o Senhor. E como os discípulos, eles estavam fazendo o caminho inverso. Largaram a comunidade e se dispersaram. Diante do problema, eles voltam à vida antiga. E quando ele pergunta, e eles responderam: o que aconteceu com Jesus Nazareno, você não sabe? Diante das notícias ruins, as pessoas dizem assim: você não assiste jornal? Você não sabe o que está acontecendo? Sim, eu sei. Mas eu não sou poliana só pela música. Eu sou uma mulher que eu tenho esperança em Deus. Como os discípulos, eu tenho meu coração triste também. Às vezes, eu fico cega. E eu tenho certeza, mãe, que como mãe, você também fica cega. Nesse momento, é hora de sentar aos pés de Jesus e ouvir as palavras.
E é interessante que nesse momento, Jesus vai conversar com ele, com cada um dos discípulos. E a gente, para poder fazer esse caminho da santidade, nós precisamos conhecer Jesus. Por isso que a gente começou primeiro pela razão, conhecer Jesus através da formação, mas conhecer Jesus com o coração também. Porque muitas vezes a pessoa não tem o conhecimento, mas recebe uma trombada de Jesus. E quando a gente vê, nós já estamos lá. E depois a gente começa um trato de amizade, como nós aprendemos com Santa Teresa. Porque só quem tem trato de amizade é que conversa e sabe ouvir. Padre Adeleon está chegando de pouco, né? E esse encontro está sendo para a gente se conhecer. Nós já aprendemos que a gente ri junto todo das desgraças, né? E ele, como homem, está acostumado com as caixinhas, abrindo uma de cada vez. Ele está aprendendo a abrir um monte de caixinha ao mesmo tempo. Uma fala uma coisa, outra fala outra. É o início de um trato de amizade. A gente está se conhecendo. Com Jesus não é diferente. A gente está aprendendo a se conhecer. E é onde a gente começa, aonde o coração desses discípulos começa a arder. Quando eles começam a escutar a palavra. E é interessante porque Emaús significa fuga. Quantas mães vão para a igreja como fuga, por não conhecer o Senhor? Quantas mães entram no movimento de mães e trabalham igual uma louca e não encontram Jesus? E eu tenho uma frase para todas as filhas espirituais: se for para perder o céu, saia do movimento. O dia que eu sinto que alguém está num lugar e este lugar é fonte de pecado, as meninas sabem que eu faço as trocas, não é verdade? Porque se for para perder o céu, eu abro mão. Eu estou nesse caminho para que a gente possa encontrar Jesus, para que eu possa olhar face a face. E eu disse para vocês que eu iria usar o eu, vocês estão desacostumados, porque eu uso nós sempre, porque isso é um encontro pessoal. Eucaristia, a gente não faz pelo outro, a gente faz até intenção, mas é um encontro pessoal. Eu posso falar de Deus, mas eu posso fazer com que os meus filhos, o meu marido, viva Deus. E não é fácil. Eu tenho visto isso na pandemia, né? Como é difícil de uma missa na TV, é mais fácil assistir do que participar. Vão ajoelhar. Estou tranquila aqui deitado, né? Agora é hora de ficar em pé, não complica não. Então, esse é o momento, mãe, que nós precisamos conhecer o Senhor e ouvir a palavra do Senhor. Então ele disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que é inteligência. Os que os profetas falaram. Sabe o que veio aqui? Minha entonação de leitura foi errada, desculpa. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Eu lembro muito o Padre Jonas. Padre Jonas, quero mandar um abraço para o senhor. O senhor sabe que foi o início do meu caminho. E com a pandemia, não pude estar aí para receber a sua bênção pessoal. Mas eu tenho certeza que de coração, o senhor está aí juntinho conosco, ouvindo, rezando. E sabe também que esta pregação de encerramento do encontro foi uma ordem do Senhor.
porque eu não gosto de pregar no domingo, porque eu prego no sábado e relaxo. E ele me deu um puxão de orelha falando, você precisa de falar mais. É a voz da fundação. Estou aqui em obediência ao Senhor. Lembra sempre disso quando o Senhor me vê aqui no domingo falando para as mães. E é com o coração ardendo, como os discípulos, que eu começo a escutar a palavra. Porque muitas vezes o meu encontro pessoal com Jesus vai ser com alguém que é de Deus. Alguém que é de Deus que vai aquecer o meu coração e vai explicar a palavra para mim. Por isso, mãe, a importância da formação, porque você pode ser Jesus na vida do seu filho. Você pode ser Jesus na vida do seu marido. E vocês sabem do meu testemunho, que o meu marido entrou na caminhada porque ele disse, se Deus muda o seu gênio, esse Deus realmente é poderoso. Porque não é fácil mudar o meu gênio. Então, olha que importante o testemunho da gente. Como a gente não evangeliza só com palavras. Toda vez que eu silenciei, ele sabia que eu silenciava por tudo isso. E aí, ele vai dizendo, não era necessário que Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória. E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes as Escrituras. Mãe, eu quero te fazer um convite. Estude a palavra. A única coisa importante, porque a Eucaristia é o Padre que traz até nós, mas a palavra nós podemos gestar e ensinar. Estude a palavra, fale pela palavra, eduque o seu filho pela palavra. E quando chegaram perto do povoado, Jesus fez que ia adiante. Quantas encruzilhadas nós temos na nossa vida? Quantas vezes a gente quase perdeu Jesus? Quantas vezes escutamos a palavra do Senhor na missa, levantamos e fazemos errado com quem está do nosso lado? Quantas vezes escutamos Jesus ou acabamos de pregar Jesus, saímos ali e temos uma atitude contrária ao que o Senhor nos ensinou? E aí vem o grande pedido dos discípulos de Emaús, e que é tema desse encontro. Fica conosco, Senhor. Coloca a mão no seu coração e do fundo do seu coração, diga para o Senhor, fica conosco, Senhor. Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Que a gente possa novamente fazer, porque esta palavra precisa de ficar no nosso coração. Nós precisamos, você pode nesse momento, mãe, nem saber que precisa disso. Você pode nesse momento achar que Jesus não vai ficar com você. Olha, se eu fosse olhar para os meus pecados,
com certeza, eu tenho certeza disso, que eu não sou digna de receber o Senhor. Como eu sei disso? Como eu sei que o movimento é a misericórdia de Deus com os meus pecados? Porque na caminhada do movimento, eu sou obrigada a trabalhar. Porque para o banco, eu até achei que já estava bom. Então, você pode, nesse momento, achar que não precisa disso. Mas, se esse encontro tocou o seu coração, se nesse momento você parou para ouvir qualquer um de nós que falamos aquilo que o Senhor está dizendo para nós, porque ninguém anuncia a si próprio. Nós aqui anunciamos o Senhor, mesmo que você não saiba. E para você que já sabe, mãe, para você que já caminha, que está à minha frente, nos ajude, nós que estamos mais atrás, nos ajude, grite por nós. Ontem, Padre de Leon disse, aquelas mães que não rezam. Como nós precisamos de saber disso. Quantas mães, no movimento, Dom José Mário, nós temos madrinhas. As madrinhas rezam pelos seus afilhados e por todos os filhos das mães que não rezam. Então, debaixo do movimento, nenhum filho fica sem oração. Elas são responsáveis por aqueles filhos que não têm oração. E se você quiser fazer parte desse exército, entre em contato com o serviço de madrinhas, porque também é para você que não é mãe biológica. Também é para você que tem uma gestação espiritual. Reze conosco, peça pelo seu filho, peça pelos filhos das mães que não oram. Peça, fica conosco, Senhor. Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção, mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. E como eu disse, né? Terceira parte da missa. Já passamos pelo ato penitencial, né? Onde foi falado os pedidos. Já passamos pela liturgia da palavra. Agora, abre o seu coração. Jesus está no meio de nós. E esse momento é um momento tão rico, porque a gente parte e reparte o pão. É isso que Jesus faz com a gente. Esse fica conosco, Jesus não se fez de rogado, porque ele não se faz, ele está doido por esse convite, mãe. Fica conosco. Olha que Jesus não fez nenhuma argumentação. Ele entrou para ficar com eles. Depois que se pôs à mesa, ele tomou o pão e pronunciou a bênção. Nesse momento, em qualquer parte do mundo, um sacerdote está se colocando em persona Christi e repetindo esse gesto. E como o Padre Adriano nos ensinou, aquela mãe que coloca no cálice, eu hoje coloco no cálice uma só frase: salva a minha família. Eu não tenho coragem de pedir mais nada, gente. Todas as minhas missas é salva a minha família. Até porque eu já fui muito materialista. Quanto que eu valorizei um apartamento, dar um apartamento, preocupar com o futuro dos meus filhos. Hoje,
Eu tenho preocupação com o futuro, mas é o futuro da eternidade. Que são 90 anos diante de uma eternidade? O que são os sofrimentos? Foi rezado aqui pela mãe que tem um filho que mora no exterior. Meu filho mora em Moçambique. Estava com malária esses últimos 15 dias, inaugurando uma fábrica no auge do trabalho e de malária. Já imaginaram um coração de uma mãe decidindo, preparando, sem nenhum recurso, com medo de ser Covid, e só tem um leito de UTI lá. Então, que a gente possa mesmo, como mãe, entender que fisicamente, muitas vezes, eu não vou estar lá. Mas na partilha do pão, no cálice do Senhor, eu posso colocar aquele filho, aquela filha. E olha que interessante, já é tarde e o dia está declinando. Toda vez que fala de noite, a gente pensa nas trevas. A gente pensa no que está acabando. Pensa, já não dá tempo mais. E você, mãe, que muitas vezes acha que não tem jeito para o seu filho, com Deus tem jeito. Nós acreditamos nisso. Se o seu filho não convida o Senhor, convida você, para que Jesus possa encontrá-lo por todos os caminhos que ele está. Padre Vicente, que está aqui conosco, tem filhos que andaram por muitos caminhos, mas que em Betânia tiveram um encontro pessoal com Jesus. Betânia, para muitos, foi esse momento de partilhar o pão. E aí, olha que interessante, ele pronunciou a bênção. Eu quero tomar essa bênção para todas as mães, em especial para os filhos de Betânia, que hoje são nossos filhos também, Padre Vicente. Sossá, Padre Vicente é diretor espiritual do movimento em Santa Catarina, e nós no movimento temos os filhos virtuais, e nós temos os dependentes químicos. Então, hoje, Betânia está na nossa espiritualidade. Nós hoje rezamos pelos seus filhos. Como Jesus, nós dizemos, fica com os filhos de Betânia. Se sinta amado, recebido por esse movimento, não só mais como diretor espiritual, mas também como filho amado e como pai querido dessa obra tão linda do Padre Léo, que é Betânia. E nesse momento, essa bênção possa chegar a todas. Chega à minha casa também. Tira toda a preocupação. O telefone está bombando porque eu não estou usando máscara aqui. É só aqui no palco, tá? Ali a gente coloca a máscara. O Jackson, um amigo muito especial, mandou recado também. Pode ficar tranquila, a gente está se cuidando. Mas o mais importante, que Jesus, a hora que partiu, a venda caiu. E eu te pergunto, quantas vezes o padre, ao partir o pão na liturgia eucarística, você tira as vendas e vê Jesus? Deixa de ver apenas o pão, apenas o acidente, e enxerga Jesus lá, diante dessa maravilha. É um mistério tão grande que a gente rodeia, rodeia, rodeia e nunca chega ao cerne desse tema. É isso aí. Levanta os seus olhos, levanta os seus ombros, se coloca de pé.
Nós temos cantado isso, não desanime. Nós não desanimamos, porque o nosso olhar está fixo na partilha do pão. E é isso que esse ano nós vamos ter como direcionamento no nosso caminho. Nós vamos olhar para a partilha do pão, para depois viver a outra parte da missa. E olha que coisa bonita, eles diziam um para o outro: não está ardendo o nosso coração? Seu coração está ardendo? Seu coração está palpitando? O meu está. Eu agora deixo toda a tristeza para trás e te convido, mãe, a colocar no coração de Jesus. Nós não somos desmemoriadas, portanto a gente não esquece, mas nós podemos diminuir o nosso cansaço e colocar no coração do Senhor. E olha que bonito, quando Ele nos falava pelo caminho, e esse é o convite do Padre Adeleon e meu, que estamos à frente do movimento. Nós te convidamos a participar da Eucaristia esse ano diferente. E que você consiga encontrar o Senhor, para que o seu coração possa arder com toda a graça do Senhor. E ele diz ainda aqui, quando ele nos falava sobre a Escritura, porque palavra e Eucaristia estão juntas. Porque uma coisa completa a outra. Abra o seu coração. A formação está aí para trabalhar a Escritura com você. As mães da espiritualidade estão aí para trabalhar a Eucaristia com você. Nós temos procurado, com todo o amor do coração, dar condições, colocar mães, colocar lideranças, para que, como os discípulos, nós possamos aprender a partir o pão. E naquela mesma hora, levantaram e voltaram a Jerusalém. Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção, mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir do pão. Olha que lindo! Quando a gente reconhece, a gente fica de pé. E aí a última parte da missa: ide e evangelizai, ide e parti o pão. E como mães que oram, a gente vai partir o pão com Betânia. Padre Vicente está aqui conosco, porque tudo é nosso, né, Padre Vicente? Quando a gente partilha, já não é o meu, o seu, é o nosso que Deus nos deu. Com certeza, é uma alegria muito grande poder estar pela primeira vez junto do movimento Mães que Oram, desse 7º encontro, né, nacional. Principalmente, Ângela, porque faz um tempinho que Deus tem estreitando muito os laços do nosso coração, da família Betânia com a família do movimento Mães que Oram. E como eu tenho aprendido com as mães. E, humildemente eu digo isso mesmo, eu tenho aprendido muito com as mães e entendido muito o coração do Padre Léo. Porque o Padre Léo dizia para a gente que enquanto um consagrado, uma consagrada de Betânia, não aprendesse a amar os filhos e filhas de Betânia como uma mãe ama,
nós não estaríamos cumprindo a nossa missão junto dos nossos filhos e filhas. E agora, próximo do movimento, por isso tenho que fazer isso, um grande beijo para Santa Catarina, para as mães lá, né? Sobretudo para a Nanda, nossa coordenadora. E para a Austrália também, que a Carol é filha do Senhor espiritual. Meu Deus do céu, Carol, depois tem uma surpresa para você ali em off, mandada pela Carol. Já anuncio aqui. Então, tenho aprendido muito. E desse estreitar de laços, Ângela, rapidamente, eu tenho um presente para você, de modo especial, e para todas as mães que oram pelos filhos, como marca desse laço, desse presente. Obrigada, né? Enquanto a Ângela abre, eu vou anunciando o presente, porque é para todas as mães. Em primeira mão, para as mães que oram pelos filhos, em vista de todo o carinho que vocês, mães, têm manifestado, principalmente você, Ângela, nós estamos com a novena do servo de Deus, Padre Léo de Betânia. Porque eram muitos pedidos das mães dizendo isso. Como que a gente faz para poder fazer uma novena para o Padre Léo, pedindo a intercessão pelos nossos filhos? Então, em primeira mão, para as mães que oram pelos filhos e depois para todo mundo, está aqui saindo a novena do servo de Deus, Padre Léo de Betânia. E a nossa sugestão, Ângela, e eu já falei para o Padre Lúcio, é que a gente possa, Padre Lúcio Tardivo é o responsável pelo Instituto Padre Léo, que está à frente desse processo de beatificação, e ele que praticamente confeccionou essa novena. Então, a sugestão primeiro é que do dia 30 de abril ao dia 8, do dia 30 de abril ao dia 8 de maio, a gente possa inaugurar essa novena com todas as mães que oram, indo ao encontro do Dia das Mães. E aí, do dia 30 de abril ao do dia 8 de maio, rezando junto essa novena às 3 horas da tarde. E depois acolhendo a sua sugestão, passando a rezar todo mês, aí unido também à Canção Nova, toda primeira sexta-feira do mês, uma novena, um dia dessa novena, rezado ao longo do mês. Amém. Desafio aceito, mãe. Vamos rezar com o Padre Léo esta novena e, principalmente, repartir o pão ajudando Betânia. Isso mesmo. Então, assim, para você que está em casa adquirir essa novena, você pode ir pela internet lojabetania.com.br, lojabetania.com.br, ou então pelo seguinte número para tirar qualquer dúvida: 48 3265 4416. 48 3265 4416. Mas ali, lojabetania.com.br, depois vai estar no site, vai estar também no site das Mães que Oram, no site de Betânia, e você vai poder, então, adquirir essa novena, a capelinha do Padre Léo e rezar conosco, não é isso, Ângela? Obrigado, Padre Vicente, é isso aí. Obrigado por vir de Santa Catarina, por esse momento tão especial. Recebo o nosso abraço. Eu agradeço de coração e sei que esse laço é só o começo, é o primeiro de muitos outros. Amém. Estamos juntos, com certeza, com as nossas orações e a nossa ajuda financeira. Mãe, você ao comprar a capelinha e a novena, você vai estar ajudando. E eu queria chamar a Padre Adeleon, porque nesse momento nós vamos estar rezando, né, Padre, por esse momento, encerrando essa manhã. Nós estamos a caminho, saindo de Emaús e voltando para Jerusalém. E ao voltar para Jerusalém, ao voltar para a tua casa, que você que já está aí, mas você está nas redes sociais, postando aí nessa volta. Como nós
possamos voltar com o coração do ressuscitado, olhando para o querigma, mas um querigma alegre, um querigma de quem sabe que todo sofrimento nosso não é em vão. Ofereça cada dor, cada lágrima, porque Jesus não desperdiça as nossas lágrimas, não é verdade, Padre? E assim, então, nós convidamos você, mãe, você, família, que está rezando conosco este 7º acampamento, Encontro Nacional das Mães que Oram, para que nesse momento a gente reze essa palavra que foi agora partilhada, e o coração possa arder, e no encontro pessoal com Jesus, a gente vá a Jerusalém. E é interessante porque em Jerusalém os discípulos encontram com os apóstolos e dizem: o Senhor ressuscitou. Começaram falando da morte e conclui falando da vida, da ressurreição, da vitória, da ressurreição. É isso, mãe. Encontrar-se com Jesus é deixar de lado o discurso, o sentimento de morte e proclamar a vida. Vamos agora rezar isso, deixando o Senhor também fazer essa transformação no nosso coração. Mais uma vez eu te convido, coloque a mão no teu coração e peça mais uma vez: fica conosco, Senhor. O teu amor nos sustenta. E peça isso com a força mais profunda da tua alma, do teu coração, permitindo que Jesus faça esta obra agora em você. Senhor, nós te pedimos, fica conosco, para que contigo nós tenhamos coragem de voltar a Jerusalém, o encontro com a igreja, e como igreja testemunhar as tuas maravilhas, o teu senhorio. E testemunhar mesmo, Padre, diante das dificuldades, não é verdade? Porque os discípulos não encontraram gente tão feliz, mas eles levaram Jesus. E é interessante que a música nos diz assim: já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. O teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Meu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Mais uma vez, já não chores. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou. Meu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. E é esta certeza que agora, com a bênção, queremos que o Senhor cele no teu coração. Já não chores, mãe. Teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre vós, tua casa, tua família, desça e permaneça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Fica conosco, Senhor.